trazendo a palavra nessa noite. No final nós vamos estar falando sobre as ofertas e dízimos e dando nossos recados. Pai do Senhor, igreja, pergunta a igreja do Pai do Senhor. Irmãos, é um prazer estar aqui nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. O tema da mensagem é Inabaláveis do Processo. Existe algo que todo cristão precisa entender. Deus trabalha através de processos. Vou repetir. Deus trabalha através de processos. No dia de hoje, no mundo de hoje, as pessoas querem os milagres instantâneos. As pessoas querem respostas imediatas. Mas Deus, muitas vezes, escolhe primeiro nos formar no caminho. Amém? O processo de Deus não é um castigo. O processo é um treinamento. O processo de Deus transforma pessoas comuns em pessoas maduras, em pessoas fortes e pessoas preparadas. Eu vou pedir o pessoal da Bíblia colocar para mim Mateus 16, 18, por gentileza. E quando Jesus declarou no Evangelho de Mateus essa palavra, e Jesus respondendo disse-lhe, ao 18 foi, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Irmãos, aqui Jesus está dizendo algo muito poderoso. A igreja pode passar por guerras, a igreja pode passar por perseguições, ela pode passar por tempestades, mas ela não vai cair. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja não está de pé porque o mar é calmo. Pelo contrário, a igreja está de pé porque o dono do mar está composto no barco. Amém? E para entendermos melhor como Deus trabalha nesses momentos, vamos olhar 3 processos que aparecem nas Escrituras. A primeira coisa que Deus faz no processo não é mudar o mundo ao redor. Ele não muda. Ele começa preservando aquele que pertencem a Ele. E para entender isso, irmãos, vamos voltar lá no início da Bíblia. O primeiro processo que eu vou falar é o processo da preservação. Amém? Antes do dilúvio, como é que estava o mundo naquela época? O mundo estava completamente corrompido. O mundo estava um caos. A Bíblia diz que no livro de Gênesis 6, que a maldade do homem havia sido multiplicada. Mas no meio daquela geração, irmãos, naquela geração perdida, havia um homem diferente, Noé. Deus deu a ele uma ordem estranha: construa uma arca. Deus falou para Noé. Agora pense nisso, igreja. Nunca naquela época havia chovido como no dilúvio.
existia experiência, não existia referência de uma chuva nesse momento. Mas Noé, ele passou décadas construindo algo que ninguém entendia. Enquanto ele construía, o mundo zombava dele. Mas Noé, irmãos, não construiu baseado na opinião de pessoas. Pelo contrário, ele construiu baseado na voz de Deus, na palavra de Deus direta para ele. A Bíblia diz em Hebreus 11:7, diz assim: pela fé, Noé preparou uma arca para a salvação da sua família. Irmãos, a gente consegue entender algo poderoso aqui. Glória a Deus. Quando as águas começaram a subir, ela destruiu o mundo, mas levantaram a arca. Quanto mais a água subia, mais a arca subia. O que afogou o mundo foi exatamente o que levantou a arca. Bom, aqui esta é a mensagem. O mesmo cenário que derruba quem está longe de Deus, levanta quem está dentro da vontade de Deus. E a arca aponta para uma verdade ainda maior: Cristo é a nossa arca da salvação. Amém? Aleluia. Irmãos, existe algo interessante com a agir de Deus. O agir de Deus é inexplicável, é tremendo. Primeiro, Ele preservou. Agora Ele vai purificar. Porque muitas vezes Deus nos guarda, Deus nos livra, para depois nos transformar ainda mais profundamente. E é exatamente isso que vemos na história de 3 jovens na fornalha. Eu vou falar agora sobre o segundo processo, o processo da purificação. Amém? No livro de Daniel 3, encontramos uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram pressionados a adorar uma estátua, mas eles disseram algo extraordinário: não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas se não livrar, ainda assim nós não provaremos. Amém? Por causa dessa fidelidade dos 3, eles foram lançados aonde? Na fornalha. Irmãos, isso é algo importante. Deus não impediu que eles fossem para o fogo, não, mas Deus entrou com eles no fogo. Deus estava lá. Amém? E na história de Daniel, a gente também vê que quando eles estavam na fornalha, o rei olhou para dentro da fornalha e disse: não lançamos 3 homens? Então, por que eu estou vendo 4? O 4º homem ali, irmãos, era um filho do homem, o filho de Deus, que estava junto deles naquele momento. Amém? Isto, nossa, glória a Deus, revela algo muito profundo, irmãos. Quando o fogo aumenta, a presença de Deus se manifesta mais forte. Amém? Aleluia. E também no mesmo texto de Daniel 3, mostra outra coisa muito impressionante. O fogo não queimou os jovens. O fogo queimou as cordas que nos prendiam. Irmãos, o processo não veio para destruir. O processo veio para libertá-los. Há amarras, irmãos, que só se quebram no fogo da prova. Amém? Então, a gente pode esclarecer esses momentos de grande prova, que assim, Deus muitas vezes Ele não vai remover a situação que você está vivendo, mas Ele vai usar essa situação para queimar dependências emocionais. Ele vai usar para queimar vícios, para queimar o seu orgulho, que impede a liberdade do cristão. Amém? Aleluia. Mas o processo de Deus não termina na preservação,
a purificação. Existe um terceiro estágio, irmãos. Depois que Deus preserva, depois que Deus purifica, o Deus ele expande. Isso fica claro se a gente olharmos para a igreja primitiva. Agora vamos falar o terceiro processo, o processo da expansão. Amém? Quando a gente chega, lendo a Bíblia, quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja crescendo de uma maneira sobrenatural. Mas ao mesmo tempo que ela cresce, surge a perseguição. Em Atos 8:1 diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Irmãos, o inimigo que pensava que estava destruindo a igreja, mas pelo contrário, ele estava espalhando a igreja. Os cristãos foram dispersos, e onde eles chegavam, eles pregavam o evangelho. Aquilo, irmãos, que parecia derrota, era a expansão da igreja. Em Atos 5:41 narra também que, após serem açoitados e proibidos de pregar pelo sinédrio, os apóstolos saíram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas em nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui é uma maturidade espiritual gigantesca. E quando nós cristãos entendemos que sofrer por Cristo não é vergonha, é honra, quando a gente entender isso, irmãos, a igreja vai crescer. Amém? O inimigo, irmãos, tenta parar a igreja de tudo que é jeito, mas a cada ataque acaba empurrando a igreja para mais longe, para a expansão. Amém? É importante deixar claro aqui uma coisa, que essa perseguição que a igreja sofreu não foi um erro do próprio Deus. Deus não erra. Deus é perfeito e Ele sabe de tudo. Essa perseguição, irmãos, foi um combustível necessário para a expansão. Às vezes, o desconforto do processo serve para nos tirar da zona de conforto que a gente vive e nos empurrar para o nosso propósito maior. Amém? Aleluia. Então, irmãos, existe um padrão nas Escrituras. Deus preserva como fez e como é. Deus purifica como fez na fornalha. Deus expande como fez uma igreja primitiva. E alguém aqui hoje está exatamente dentro de um desses processos. Você que entrou nesse culto cansado, você que entrou nesse culto pensando que não vou aguentar mais, Deus manda te dizer alguma coisa importante hoje. O processo não é o seu fim. O processo é o lugar onde Deus está te formando. Deus nunca desperdiça um processo. Tudo tem um propósito nas mãos de Deus. Noé passou pelo processo da preservação. Deus te mantém vivo e seguro em meio ao caos. Os 3 jovens passaram pelo processo da purificação. Deus limpa o seu caráter enquanto você está seguro nele. A igreja primitiva passou pelo processo da expansão. Após ser provado e aprovado, Deus vai te usar para alcançar outras pessoas. Amém? Aleluia. E hoje, alguém aqui pode estar dentro desse processo, como eu disse. Você que está cansado, você que está no fogo, você que está enfrentando perseguição, lembre-se, o processo não é o seu fim. O processo é o caminho da sua aprovação. Eu vou repetir para a igreja. O processo não é o seu fim. O processo é o caminho da sua aprovação. Amém? A Bíblia declara também, na carta de Tiago 1,12,
Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Amém? Aqui a gente pode entender assim: a prova não vem para destruir o justo, ela vem para revelar quem pertence fiel até receber a recompensa de Deus, que está junto deles. Amém, irmãos? Se você se sente cansado do processo, olhe para a arca, porque Deus está te preservando. Se você se sente no fogo, olhe para a fornalha, o quarto homem está lá contigo. Se você se sente perseguido, olhe para a igreja primitiva. Deus está expandindo você. Entenda, igreja, entenda. O processo não vai te destruir, o processo vai te preparar. O processo não é o nosso fim, é o caminho da nossa vitória. Amém? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade essa noite. Eu gostaria que os irmãos, sentados mesmo, se pudessem abaixar a cabeça, gostaria de estar trazendo uma oração para a igreja. Amém? Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece, Pai, cada coração e cada dor que está sendo enfrentada nesse momento. Há vidas, Pai, passando por processos difíceis, mas confiamos, Pai, que como diz a Tua palavra em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Pai, em nome de Jesus, Pai, fortalece quem está fraco, Pai. Renova, Pai, quem está cansado, Pai, e levanta, Senhor, quem pensa que não vai conseguir continuar, Pai. Que cada pessoa, Pai, entenda que o processo não é o abandono, mas é o cuidado e propósito do Senhor. E como prometeste em livro de Isaías 43:2, Senhor, que mesmo passando pelas águas, Tu estarás conosco. Sustenta, Pai, cada vida. Renova, Senhor, a esperança, Pai, e transforma, Pai, esse processo em testemunho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade e Deus nos abençoe. Como for mais tocar agora, a gente está na palavra. Amém.
Queridos, a palavra de Deus no seu coração nessa noite, mas que você continue firme no processo do Senhor para a nossa vida, para essa igreja. E eu gostaria que nós ofertássemos nessa noite. Ok? Então, eu vou ministrar a oração sobre as ofertas. Você já sabe o que tem que fazer. Faça com o seu coração aquilo que o Espírito Santo, como diz a palavra, colocar no seu coração para ofertar ao Senhor nessa noite. Você pode fazer com alegria ao Senhor nessa noite. Ofereça a sua semente em nome de Jesus. Eu quero orar, abençoar a semente que Deus colocou no seu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra hoje à noite. Nós vamos ofertar também na tua casa, dizimar. Pedimos a tua bênção sobre toda a tua igreja, aqueles que se reúnem nas horas da noite para louvar o teu santo nome e te adorar. Também com suas ofertas e dízimos que são entregues no teu santuário nessa noite. Purifica, santifica cada dízimo, como também cada um que vai semear a semente nessa noite. Que possa Deus multiplicar sobre cada vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Traga a tua oferta, faça a tua oferta ao Senhor. Irmãos, amanhã nós temos escola dominical, às 9h30 da manhã. O pastor está aqui ministrando a palavra. E também o culto à noite. Nós temos a ceia, grande ceia do Senhor à noite, também o batismo nas águas. Então venha preparado para essa grande celebração ao Senhor Jesus. Às 18h30 nós vamos estar aqui nessa grande festa do Senhor. Amém? Ok? Você está bem? Que Deus abençoe você. Eu aproveito para você te dizer que eu dei um abraço aí nesse irmão que vai pagar sua janta hoje à noite. Seja abençoado em nome de Jesus.